Olá, estamos online agora já. Estamos ao vivo aqui na nosso canal da Recriação Magazine, da página da Criação Magazine, o nosso terceiro episódio do O Que É Isso, José? Eu sempre falo que é isso, José, gente. Eu não sei quando que Não eu é vou aqui, ensinar José, o ele. projeto. E agora, José? O projeto chama E Agora, José. Tá no terceiro episódio, né? A gente erra ainda, mas é assim mesmo, tá bom? Então, você está assistindo ao vivo, pode participar, pode comentar aqui com a gente. Se você não está assistindo ao vivo, está assistindo gravado, também pode deixar comentários aí nos chats aí que a gente vai responder em outros vídeos, tá bom? Queria apresentar aqui, estou com Mônica Cristina Monte, nossa neuropsicopedagoga, que tem super ideias legais e que hoje vai trazer umas coisas diferentes pra gente. O que a gente vai falar hoje? Eu tô com um pudim. Eu sou o Pudim, Cone Molinei. E a gente está com esse projeto de E Agora José, e Agora José é esse olhar dessa retomada da pandemia no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes em todos os ambientes, nos ambientes familiares, nos ambientes escolares, nos ambientes do lazer, da recreação, do acampamento, do hotel. Então a gente vai falar sobre a condução desse profissional nesse processo de retomada. E a ideia de hoje é a gente dar o foco, o nosso foco é a ansiedade desse profissional, dessas escolhas do que trazer para quando eu estiver trabalhando com a criança. Então, quando eu fico pensando o que eu vou trazer e como que eu vou fazer isso. Então, é essa ansiedade e esse passo. Então, esse é o tema de hoje. Então, fica com a gente, assiste tudo até o final. A gente pretende ficar aí 25 minutos, mais ou menos, falando. A gente fez alguns vídeos mais longos, 40 minutos, mas a ideia é ficar uns 25 minutos falando sobre esse tema. Esse projeto faz parte da Recriação Magazine, né? Recriação Magazine é uma publicação totalmente digital, em texto, em vídeo, em áudio, e que tem esse objetivo de atender, conversar, bater um papo aqui despretensioso sobre essa parte do brincar, do desenvolvimento humano, para você que é pai, para você que é professor, para você que é educador, para você que é recreador, animador, que trabalha com o brincar, com a criança, com o jovem, com o adolescente, em qualquer momento aí, né, em situações ativas, né, não que trabalha sentadinho, às vezes só, mas isso que é a dinâmica, né, do desenvolvimento da criança, do jovem, do adulto, a gente vai discutir aqui um pouquinho. E particularmente, como a Mônica disse, nesse momento pós-distanciamento social, né? Então, a gente percebeu que esse distanciamento social foi muito importante, a gente sempre frisa isso, né? Que a gente não está criticando de maneira nenhuma o distanciamento social. A gente estava numa pandemia, né? Ainda não terminamos totalmente a pandemia, estamos num processo aí, espero que no final dela, mas ela foi essencial, o distanciamento social, para garantir a saúde, a segurança, e mesmo assim perdemos tantas pessoas, né? Foi um momento tão triste, tão difícil, tanto luto. Mas, ainda que importante o distanciamento social, ele causou consequências, né? A gente parou as escolas, a gente parou acampamentos, parques, as pessoas conviviam só nos seus núcleos familiares, às vezes bastante saudáveis, às vezes nem tão saudáveis, né? Às vezes com muitos medos ali, né? Toda a família com medo da situação toda que está acontecendo, a gente teve essas consequências. O que a gente pode falar de agora, o que a gente vai fazer então para tentar amenizar e reverter essas consequências que a gente teve? Eu acho que primeiro, quando a gente vai falar de desenvolvimento infantil, e aí quem estudou bastante isso, tem as fases do desenvolvimento infantil, e aí tem os marcos, aí você diz, olha, uma criança de 4 anos já deveria estar marchando desse jeito, já deveria estar falando desse jeito. Uma criança de 3 anos, eu pouco falo sobre os bebês, tá? Porque eu tenho pouquíssima propriedade para falar de crianças menores de 3 anos. Então eu vou me reportar às crianças sempre de 3 para cima, né? Mas quem estuda os bebês também sabe que também existe uma cronologia que não é exata, mas que é aproximada, né? Com aproximadamente tantos meses. Já devia sustentar a cabeça, já devia acompanhar com os olhos, já devia balbuciar isso, mas tem já bastante devia ter um movimento de pinça, e a gente vai falando. Tem bastante gente que fala sobre os bebês e fala muito bem, então deixa para essas pessoas, né? E aí a gente pensa assim, então já deveria estar saltando aqui ou descendo escada dessa maneira. Então eu acho que primeiro a gente tem que desconstruir isso nesse profissional.
né? O adolescente já deveria estar com autonomia para ir sozinho para tal lugar, ou para saber fazer tal coisa. Para cuidar dos seus materiais, né? Da sua roupa, dos seus pertences. Puxa, como que ele não sabe onde está o fone de ouvido? Como ele não sabe onde está o óculos dele? É dele, ele teria que tomar conta já. E aí a gente neste momento, se a gente se apegar a isso, a gente parte de um lugar que de repente é onde essas crianças não estão. Elas não estão. E aí elas não estão, e a gente tinha lá um planejamento. Então eu sou, por exemplo, professora da fase 1, ou da fase 2, ou do quinto. Eu pego lá o meu currículo, né? Que cada cidade tem cada coisa tem, eu pego o meu currículo e digo, é daqui que eu vou. Aí eu percebo que a criança não está, mas aí eu continuo nele. E firme e forte, continuo nele, os profissionais de educação física, a gente continua nele porque ele vai chegar lá, né? Então eu continuo nele. E aí a gente vai ficando com a sensação de que a gente não vai chegar. E que esse tempo a gente não vai retomar, e que as coisas vão demorar muito mais tempo do que a gente imaginava, e que aí... Talvez não tenha solução, né? Então, puxa, a gente ficou 2 anos parado, então agora não tem mais jeito. Agora essa geração foi perdida, a gente não vai mais ter jeito de salvar esse pessoal. Eu acho que o Pudim trouxe uma frase que eu ouvi muito. Esta geração vai ser uma geração que vai ficar com um déficit muito grande em todas as áreas, né? Essa geração de crianças. E eu, todas as vezes que tenho a oportunidade de dizer, isto não é verdade, não é assim, é claro que nós vamos recuperar, é claro que nós vamos recuperar, né? A neuroplasticidade, as habilidades, e aí pode falar. A gente entende que o processo de desenvolvimento, seja físico, emocional, social, motor, ele não é uma questão de quantidade. Isso. Ele está muito mais ligado à qualidade do que à quantidade. Então a gente pensa assim, puxa, perdemos 2 anos. É bom, mas se a gente fizer um trabalho com uma ótima qualidade, qual é a diferença entre o desenvolvimento motor de uma pessoa de 30 e de 32 anos? 2 anos não faz tanta diferença no decorrer de toda uma vida, né? Então, a gente pode ter até um atrasinho ali, alguma coisinha, mas se a gente fizer com a qualidade certa, não é a quantidade de horas de aula, de horas de atividades, de experiências que vai mudar totalmente o panorama das crianças, dos jovens. Perfeito a fala do Pudim. Quando ele fala em qualidade, eu vou transformar um pouco em acertar na escolha. Acertar na escolha. E a gente não acerta na escolha no acaso, né? A gente não acerta na escolha não conhecendo. Então a gente agora, esse profissional tá lá com esse nó e que percebe, eu tô em pré-conselho de primeiro ano, vai. Então eu vou dar um exemplo que eu tô vivendo agora, nessa semana. Então a professora traz um aluno e aí eu pergunto para ela, ele pula amarelinha? E ela estava me trazendo a escrita do aluno. Aí ela falou para mim, não, ele não pula amarelinha. Eu falei, ele pula aqueles bamboletes, de um bambolê para o outro, né? Não, essa criança não pula de um bambolê para o outro. Então, amiga, então professora, vamos trabalhar outras coisas. E aí é sobre isso que eu quero muito falar hoje, é trabalhar sobre outras coisas. De repente a gente vem pensando numa atividade super complexa, que aí você pega um bambolê aqui, você tira um bambolê daqui, aí você transforma, aí você passa um bambolê, né? O bambolê sai de um cone, entra, né, num varal e ele desce num outro cone. E aí você tem 50% das suas crianças que não conseguem fazer isso. Aí você fala, mas eu vou continuar dando essa mesma atividade, porque de ver o outro, uma hora ele vai conseguir. Isso é verdade. Se eu continuar, uma hora ele vai conseguir. Uma hora ele vai ver, olha, o outro faz esse movimento. Mas se eu ajudar essa criança, que primeiro ele precisa jogar num único cone, tirar de um único cone, eu preparei ele para essa próxima atividade. Então a gente está falando desse preparar, dar um passo atrás. Eu tenho conversado muito com as pessoas que eu trabalho na educação sobre dar um passo atrás. Dar um passo atrás. E aí eu quero trazer um pouquinho essa coisa da recreação, né?
do acampamento. No acampamento, logo quando a gente começou a voltar às atividades do acampamento, assim, com a nossa equipe, eu dizia, as comandas precisam ser mais simples, as comandas precisam ser mais diretas. A gente precisa passar uma comanda que se entenda. E que se não entender, eu não vou passar a mesma comanda. Eu tenho que dar um passo atrás. Se aquela atividade não deu certo, porque essas crianças ainda não estão integradas, ou eu atingi só 20%, 30% deste meu grupo, eu preciso pensar numa atividade que trabalhe com uma habilidade anterior. Né? Eu acho que a gente está falando de habilidade anterior. Até porque a gente tem que pensar que as habilidades se desenvolvem, e a gente acredita muito nisso, né? No desenvolvimento do ser como um todo. Né? Então, a Mônica trouxe uma experiência de que, assim, puxa, o brincar, né, a aula de educação física, o brincar com o pai no parque, com a mãe na praça, pode ajudar ela a escrever melhor, a desenhar melhor. Então, só que existe um processo meio que é meio natural, né? Então as crianças vão brincando, vão tendo exposições e experiências diversas. Então, quando a gente pensa na escola, na educação infantil, né, no fundamental, existia uma coisa natural. A gente tem que pensar que algumas crianças não passaram por alguns processos, né? Não brincaram o suficiente. Então, quando a gente vai para um acampamento, por exemplo, de férias, né, que a gente faz acampamento de férias, e a gente vê aquele grupo de 100 crianças que vão de 4 anos até 17 anos lá brincando, a gente percebe que eles não têm mais a mesma habilidade em todos os aspectos, eles não têm mais a mesma habilidade social. Então, tem brincadeiras, por exemplo, que eles têm que se articular para encontrar pistas, para tomar uma decisão em grupo e chegar em um determinado lugar. Eles já não têm mais a mesma maturidade para desenvolver esse trabalho em grupo. Então, a parte social está difícil, ali a comunicação, a parte comunicativa. Embora as escolas tenham continuado, a distância, tudo, e o processo cognitivo continuou acontecendo de uma certa forma, ele continuou acontecendo com alguns comprometimentos. Então, o fato de não ter aula de educação física presencial, lá com todo mundo correndo, brincando, fez com que alguns aspectos motores ficassem pendentes. O fato deles não poderem ir na praça no final de semana, da bicicleta, da skate, brincar, correr, fez com que alguns elementos do desenvolvimento natural humano ficassem pendentes. O fato deles não correr, não andar de bicicleta, não pular com outras crianças, né, porque tem isso, a imitação, a experiência, o convívio, fez com que alguns aspectos ficassem pendentes. E agora o profissional, seja de qualquer uma dessas áreas, seja profissional lá do acampamento, profissional do hotel, da escola, ou não profissional, ou o pai e a mãe, querem exigir dessa criança que ela esteja dentro daquele momento que deveria estar. Mas o meu outro filho, quando tinha 5 anos, fazia tal coisa. E esse meu filho de 5 anos não faz ainda, mas esse meu filho de 5 anos ficou 2 anos num processo bem diferente. E aí, trazendo para as famílias, assim, né, a gente está gerando um certo medo nos nossos filhos de que mas ele é assim por causa da pandemia. Ele não sabe fazer isso por causa da pandemia. Então, eu acho que já está na hora da gente parar com essa fala, né? Não é assim por causa da pandemia, quer dizer, está nesse estágio e daqui a pouco ele vai estar em outro. E tudo bem ele estar neste estágio, né? E agora eu vou passar para o outro, né? Então, ele ainda não consegue... tem adulto que não consegue, né? Por exemplo, eu estudei psicomotricidade, quem estudou psicomotricidade sabe disso. Eu não consigo cortar coisas sem fazer careta, né? Eu ainda corto coisas fazendo careta. E aí a psicomotricidade disse assim que isto é um problema que tinha que ser trabalhado na infância, né? Que não tem muito... Quando a gente é criança, a gente faz aquelas brincadeiras, né? Você faz brincadeiras, seu filho, seu aluno, seu recreando aí, consegue correr e bater palma ao mesmo tempo, ele consegue bater aqui, fazer redondinho aqui, né? As brincadeiras que a gente faz, que na verdade são só brincadeiras mesmo, mas que no dia a dia da prática motora se desenvolvem coordenações que são essenciais para outras... Porque vão trazer essa memória, né? Essa memória, né? Essa memória, os atletas falam muito nisso, né? Essa memória muscular, eu acho muito legal, né? Memória muscular, memória motora, né? Né? E aí essa memória motora, essa criança não viveu, né? Ela não concretizou. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, a gente falou assim, né?
às vezes vai ter que dar essa retomada. Eu falei, essa retomada não é porque a criança retrocedeu, porque não existe retrocesso no aprendizado, né? O que aconteceu é que ela estava começando o processo foi interrompido, então ela não concretizou, né? Ela não chegou a ter essa memória motora, né? Ou essa experimentação, não chegou até onde deveria chegar. Se a gente pensar em nível de sinapses, a gente pode dizer, por exemplo, assim, para quem acompanha essa parte neuromotora, de neuroaprendizado, de maneira geral, as sinapses vão se estabelecendo conforme o nosso organismo vai considerando que aquilo é extremamente importante. E que são atalhos, né? São caminhos. Então, vamos dizer que eu tenho que atravessar uma floresta. Atravessar a floresta pela primeira vez é muito difícil, porque não tem nenhuma trilha ainda. A partir do ponto que eu estabeleço uma trilha, eu consigo já atravessar mais fácil. Mas eu não quero ir para aquele lugar, aquela trilha não me leva para onde eu quero ir. Sim. Eu quero ir para um outro lugar. Mas até uma parte tem uma trilha já, e depois eu vou ter que fazer uma trilhazinha para chegar, uma bifurcação para chegar naquele ponto. E daqui a algum tempo eu quero chegar num outro lugar, já tem 3, 4, 5, 6 trilhas ali estabelecidas que me facilitam, né? A gente estuda esse neuroaprendizado, a gente descobre que quanto mais eu aprendo, mais fácil é aprender, independente do que eu aprenda, né? Se eu aprender a correr, se eu aprender a andar de bicicleta, se eu aprender a andar de skate, vai ser mais fácil aprender inglês, vai ser mais fácil aprender português. Se eu aprender história, desenvolvimento, entender mapas, vai ser mais fácil aprender matemática, né? O aprendizado por si só, o nosso cérebro aprende a aprender, né? E isso vai criando um desenvolvimento. Então não houve falta de aprendizado na pandemia. Essas crianças aprenderam alguma coisa. Aprenderam então outros caminhos, traçaram algumas trilhas. A gente precisa ampliar essas bifurcações. Você encontrar onde estão essas trilhas, né? E partir das trilhas que já estão prontas para chegar nas que a gente quer. E aí eu tenho percebido, e eu conversei com o Pudim, ele é dessa área e ele consegue me dar uma... Tenho percebido que a gente apresenta um movimento, e aí eu vou falar um pouquinho de movimento, porque eu estou falando de crianças menores, né? A gente apresenta um movimento total para a criança. A criança reproduz o movimento de maneira errada e às vezes a gente não tem ideia do que fazer, não sabe, meu Deus do céu, como que eu vou fazer ela chegar naquele movimento? Eu ainda não estudei isso, eu não sei, né? E eu acho que é aí que está a ansiedade desses profissionais, de falar, nós não vamos conseguir. E a gente veio dizer hoje para vocês que nós vamos conseguir sim, só que aí nós vamos conseguir juntos. A gente precisa de outras pessoas com a gente precisa de outros olhares com a gente. E isso não é uma receita que dá para falar. Nós estamos em São Paulo. São Paulo tem uma cultura, São Paulo tem uma fala, São Paulo tem um vocabulário, São Paulo tem uma forma de se relacionar com as pessoas que é diferente de outros estados. Eu digo São Paulo capital, porque se eu for para São Paulo para o interior, eu já vou ter outra vivência. Eu acho que as cidades, elas vão ter que, nesta força-tarefa, né, de dar esse passo para trás, então essa criança ela está chegando para um profissional que talvez nunca deu esse passo para trás e nunca estudou para isso. Porque ele fala assim, a gente fala assim, essas crianças estão muito além do meu tempo, porque no meu tempo... E aí a gente vai estudando coisas para encher essas crianças de informação, para encher essas crianças de habilidade, porque a gente entende esse potencial, graças a Deus, né? Que a gente entende que essa criança não... A gente entende esse potencial dessa criança. Então a gente vai estudando coisas daquilo que eu sabia fazer além, assim. Aqui, vou pra cá, eu vou sempre pra frente, eu vou sempre dando esse... vai remando. E aí eu tô sempre da terceira onda pro fundo do mar, vai. E aí agora eu vou ter que sair da areia. E agora eu vou ter que ensiná-lo a pôr o pé nessa primeira onda. E aí a passar para a segunda onda. E eu sou profissional que sempre peguei o cara na terceira onda e mandei ele pro fundo. Sabe? Foi ruim? Não, tá foi ótimo. ruim. O exemplo tá ótimo. Eu estava comentando um pouco sobre isso, né? A importância de todos os profissionais, seja em qualquer segmento que você está ensinando a escrever, você está ensinando a ler, você está ensinando a pessoa a brincar, né? Porque a gente trabalha muito com recreadores, com animadores, e eles vão perceber que na festa também tá difícil, né? A criança brincando ali, ela não entende mais as coisas do mesmo jeito.
eu vou ter que pensar que essa criança é uma criança mais imatura em todos os aspectos. Exato. E eu vou ter que ser mais capaz, cada vez mais capaz, vou ter que estudar, observar muito as crianças. Existem muitos profissionais, e a nossa ideia aqui é traçar um caminho para vocês, embora não seja uma receita, mas um caminho, tem muitos profissionais que estavam acostumados a realizar uma prática meio repetitiva. Sim. Né? É um aniversário de crianças de 10 anos. Se eu fizer isso vai funcionar. Eu dou aula na quinta série. Na quinta série, se eu fizer isso vai funcionar. A gente já conhecia o padrão das crianças de 10 anos, de 12 anos, de 17 anos. Quem trabalha com criança faz tempo já entende como é a criança. E você está partindo deste pressuposto de como sempre foi. E este momento, mais do que nunca, acho que é importante a gente observar. Observa as suas crianças que estão na sua frente, o que elas estão te dizendo, aonde elas estão. A gente precisa, no último episódio, se não assistiu, assiste lá o episódio número 2, a gente falou assim sobre essa questão da gente traçar os degraus que precisa para chegar onde a gente quer. A gente quer que uma criança salte um bloco que tem 1 metro de altura, mas ele nunca saltou uns 50 centímetros. Ele não vai saltar. Quem é de educação física sabe que é impossível saltar 1 metro se você nunca treinou pliometria para saltar 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Eu tenho que treinar, eu tenho que desenvolver um músculo capaz de saltar naquela altura. Isso serve para tudo. Eu não vou ler um texto se eu não li uma frase. Né? Eu não vou interpretar um mapa se eu nunca dei a volta no quarteirão entendendo como funcionam as ruas. Então, existem passos que são bases para a aquisição de algumas coisas. E a gente vai ter que olhar os detalhes, né? Olhar realmente os detalhes. E não ter medo, e aí eu ouvi muito profissional, mas isso é muito bobo para uma criança dessa idade, ele não vai gostar. Não tem problema, se seja muito bobo, mas aí você deu uma questão só, isso eles fazem, isso eles são capazes de fazer, então eu já posso ir para isso. E aí você levar de uma maneira muito divertida, você começa dizendo assim, olha, eu acho que vocês todos vão conseguir, mas se não conseguir não tem problema. Aí vamos lá, não sei o quê. E aí você dá esse primeiro estímulo e aí vê, ok, eu tenho todos eles comigo agora eu vou dar o segundo estímulo. Isso quando a gente fala desse profissional que tem que ter essa agilidade, que está trabalhando em festa, né, que está trabalhando nessa área do lazer, porque tem o perfil do profissional, né? E aí tem o cara que trabalha com crianças menores e tem o cara que trabalha com crianças maiores. Eu acho que esses profissionais estão precisando conversar. Como os professores precisam conversar com os professores que trabalham com as crianças que são menores. Como que você faz isso? E aí, um grande nó da educação, e aí é uma coisa que a gente precisa, é que em várias prefeituras, a prefeitura, ela fica com a parcela do Fundamental 1 e o Estado com a parcela do Fundamental 2, e o professor do Fundamental 1 nunca está conversando com o professor do Fundamental 2 e os alunos. Na escola particular isso é muito mais tranquilo, porque está todo mundo lá, dividindo o mesmo espaço. Ao mesmo tempo, quando eu converso com as coordenadoras, que são coordenadoras de redes enormes, né? Existe a coordenadora do Fundamental 1, a coordenadora do Fundamental 2, o professor do Fundamental 1, o professor do Fundamental 2, e eles não se conversam. E aí, agora está terminando esse primeiro trimestre, e eles estão vindo com uma carga de que, não, essas crianças não vão fazer nada. E aí ouvir essas crianças não vão fazer nada dói demais na gente, né? Dói demais na gente. Não são as crianças que não vão fazer nada, você que não percebeu da onde que você tem que partir. Você que não deu os passos certos que tinham que dar. A gente tem que voltar lá pro Vygotsky, mais uma vez, a gente comentou na última vez, que todo estímulo educacional é um estímulo mais um, né? Que a gente tem que pensar, eu tenho que partir de onde a criança está, para onde eu quero, um passinho, né? Então tem que ir um passo por vez. Mas talvez eu nunca estudei esse passo anterior, né? E talvez principalmente nas séries de transição, né? O 5º ano, ali, o 6º ano, né? Que você falou de mundo de escola, né? Então não estou acostumado com essa logística. Mas é por isso, gente, que a gente incentiva tanto esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né? O bate-papo que você pode ter aí na sua escola, o bate-papo que você pode ter aí na sua equipe de festa, na sua equipe do acampamento, o bate-papo que você pode ter na sua equipe do hotel, do navio. Porque
na verdade, a gente precisa disso, né? Existe um ditado, né, que precisa de toda uma comunidade para educar uma criança, né? Toda uma aldeia. Toda aldeia, toda uma sociedade para educar uma criança, né? Não é questão só do pai e da mãe, não é questão só daquele professor, não é questão só daquele recreador, daquele monitor. A gente precisa de mais pessoas. A gente tem trabalhado com as nossas equipes, por exemplo, do Brincar, né, nossas equipes que vão no acampamento, isso, de que eles têm que buscar experiência com o outro profissional, porque o outro profissional tem outras vivências e outras ideias. E ele pode olhar para a criança e falar assim, já tentou isso? Tenta por esse caminho, talvez por esse caminho dê certo. E nós coordenadores, gestores, né, que estamos na escola, a gente vai ter também que trabalhar essa ansiedade desses profissionais, né? E também dar pequenos comandas, né? Também ter esse olhar bem próximo para dizer, olha, vamos conversar aqui. O Pudim fala uma coisa, eu até queria que ele trouxesse essa história, e ele traz muito bem, do lenhador, assim. Aí eu queria que você trouxesse essa história pra gente, que eu queria falar que nós somos a gente que vai parar para criar. Talvez vocês tenham já escutado essa história, uma história bastante tradicional, onde tem totalmente anti-ambiental. Eu não gosto muito dela, às vezes, por causa que ela é anti-ecológica, mas é só em sentido figurado, tá? Você tem dois lenhadores cortando um bando de árvores de reflorestamento, para fazer papel e tal. Mas eles estão lá cortando com árvores, usam para várias coisas. Com um machado. Os dois entram, na verdade é uma competição ali, né, de quem eles se desafiaram ali para ver quem que ia cortar mais. Então os dois começam ao mesmo tempo num bosque a cortar lenhas, né, e como a cortar árvores. E eles começam a cortar, um olha para o outro com cara de mal, eu vou ganhar de você, eu sou muito mais forte, os dois começam a cortar. Daqui a pouco, um dos lenhadores está lá cansado, assim, suado, com muita dor no braço, ele olha para o outro está sentado. E ele fala assim, ixi, o cara cansou já. Vou ganhar fácil. E daí ele se motiva, começa a cortar mais forte ainda. Daqui a pouco ele olha pro outro e fala assim, o cara sentado. Putz, já ganhei. Mas eu vou mostrar que eu vou bater meu recorde, assim, vou ficar mais... E ele vai ficando empolgado com aquilo do outro sentado, vou ganhar fácil. E começou a cada vez cortar mais rápido, cada vez cortar mais, bater mais, com mais força. E, enfim, chegou o final da competição. E quando os dois param na frente do juiz para ver quem ganhou, um tinha uma pilha de lenha e um tinha uma pilha de lenha de quase o dobro de lenhas lá cortadas. E quem que tinha mais? O que estava sentado. O cara que cortou com muita força, com muita velocidade, falou assim, mas como? Como ele cortou mais do que eu? Se ele tava, um monte de vezes eu olhava para ele estava sentado. O outro respondeu, nos momentos que eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. E parece que estava perdendo tempo, e né? É sensacional isso. Então a gente vê um profissional que está lá fazendo tudo sem parar, alucinadamente, e talvez ele não tenha esse resultado que ele gostaria no final da festa, porque ele não parou para pensar numa estratégia melhor, né? Não parou para buscar informações que levasse ele a ser mais assertivo, né? A ser mais atento a esses detalhes. Então, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai afiar o seu machado. Ninguém. E se você não afiar, você vai cada vez batendo mais forte, vai cansar mais, vai doer mais o braço e não vai produzir resultado mais. E vai ter essa sensação de que não vai conseguir. No final, o seu resultado vai ser muito menor do que você gostaria. Então, hoje, e agora José, a gente queria falar sobre isso. Faça essa rede, converse com essas pessoas, identifique esses detalhes, né? Preste atenção, não tenha vergonha de falar, eu não sei fazer para trás, gente, só sei fazer daqui para frente, né? Eu só recebo desfraudado, não sei desfraudar, eu sempre peguei no sexto ano. As crianças não chegavam pra mim, né? Elas falavam já, elas já sabiam contar. Eu não sei ensinar ela a contar. Quando elas chegavam pra mim, sempre chegou com elas já sabendo contar. E aí, como que eu faço? Procure essa rede dentro da sua cidade, dentro da sua escola, dentro da sua equipe, Quem tem essa habilidade, né?
quem vai ajudar a gente a afiar esse machado, para que a gente seja mais assertivo, para que a gente tenha um resultado melhor. Então, isso vai depender só de você, profissional que trabalha com desenvolvimento. E não compre essa história, e pais, também não compre essa história de que seus filhos vão ficar com uma defasagem gigantesca, porque existe a neuroplasticidade, a neuroplasticidade, que diz que a gente é capaz de, né? E seremos capazes de, e recuperaremos esse tempo muito mais rápido se a gente for mais assertivo. Então a gente queria falar sobre esses pequenos olhares hoje, para ter ações mais assertivas. E aí não dá para trazer as diversas ações, e aí eu entrei um pouquinho nisso, porque cada lugar tem a sua particularidade. Então vocês vão ter que fazer a leitura para aí depois pensar nessas ações. O que a gente precisa de verdade fazer agora é diminuir a ansiedade. Isso. Controlar essa ansiedade, olhar sem esse desespero de que não vai dar certo, né? Existe a possibilidade real de dar tudo certo, né? Basta que eu tome as decisões corretas. E eu só consigo tomar a decisão correta observando o meu grupo, afiando meu machado, me preparando mais para isso, montando uma rede de apoio e desenvolvendo um trabalho com mais qualidade. Como a gente falou de qualidade e quantidade, né? Não adianta bater mais forte. Eu preciso talvez parar, afiar o machado, perder, teoricamente, um tempo, depois bater o machado e ele cortar com mais facilidade. Então, eu preciso lidar melhor com essa criança agora. A criança está menos preparada. E mesmo assim eu não vou resolver tudo em um ano. Não vai ser no mesmo tempo. Né? Então eu tenho que estar todo mundo caminhando junto. Né? Então a gente vai até este ponto, o ano que vem a gente vai até o próximo ponto, até o próximo ponto. Né? Então a gente vai caminhando neste caminhar, né? Junto. E aí eu tenho alguns professores que falam assim, mas e aí o cara do vestibular? Desculpa, já está na hora da gente levantar essa bandeira, e aí é uma coisa política. Tá tudo errado nesse vestibular, né? Então a gente não vai brigar para que as crianças, os nossos adolescentes agora cheguem nesse patamar, porque tá tudo errado ali, né? É o vestibular. Então eu acho que a bandeira é outra, a gente está olhando para o lado errado. Mas não vamos entrar nisso nessa hora. E ainda que a gente não consiga mudar, né, esse panorama que está errado, né, de vestibular, que ele não faça o vestibular com 17 anos, ele faça com 18, faça com 19, não é uma vida perdida isso, gente. Quantos anos a gente vive? A gente está numa sociedade que cada vez vive mais, a média estimativa de vida cada vez é mais longa, né? Então, antigamente as pessoas viviam 50 anos, 60 anos, hoje a estimativa de vida é em 70 e poucos, e muitas pessoas nos grandes centros vivem 80 e vivem 90, então a gente vive com mais qualidade, então não tem importância se a gente não conseguir manter os prazos, né, de aos 17 anos ele tem que entrar na faculdade. Não, ele pode entrar na faculdade aos 19, sem cobrança, sem que isso vire um caos ou uma vida perdida. Ninguém está perdendo nada, né? Foi muito importante a gente parar nesse momento. A gente até disse que foi um momento importante de reflexão para que talvez a gente construa um mundo melhor, né? A gente estava num mundo que tinha um ritmo, mas que não levava a gente para nenhum lugar bom, né? Então, talvez esses 2 anos que aconteceram de distanciamento social, de pandemia, serviram justamente para a gente repensar como a gente enxerga o mundo e escolher caminhos melhores. As crianças estão com excesso de informação, não vai faltar informação para elas. O que está faltando é ferramentas, é estratégias, é como lidar com as informações. Então, se a gente souber ensinar como lidar com as informações, a informação está sobrando. Traçar esse caminho, né? A gente tem que ensinar essas crianças a... Então, e agora, José, respire, procure, não tenha medo de dizer isso eu ainda não sei e faça a sua rede de apoio. Não é isso? Estamos torcendo por isso, podemos até colaborar com isso, vem fazer parte da nossa rede aqui, vem discutir com a gente esses assuntos todos tão importantes, manda mensagem, manda pergunta, manda esse vídeo para aquele seu amigo que está perdido na escola, muito ansioso, ou aquele pai ou aquela mãe que está perdido em casa, para aquele recreador que só reproduz técnicas e práticas e não entende de criança, não entende de desenvolvimento humano. Todo mundo que mexe com criança, todo mundo que mexe com adolescente, todo mundo que mexe com jovem e adulto, tem que entender de gente. Então, mande esse vídeo para essas pessoas, para que a gente amplie essa discussão, né? Crie muitas outras discussões. Pergunta para a gente que estão com dúvida,
compartilha, curte aqui embaixo, comenta, porque isso ajuda muito a gente a fazer isso chegar. Se você chegou até aqui, tá nessa mensagem, nesse ponto aqui que a gente já falou um monte de coisa, que você se interessou. Então, se você se interessou, muita gente vai se interessar. Então, curte, comenta, escreve o nome da pessoa, arroba, não sei o que, aqui embaixo no comentário, que vai chegar esse vídeo para aquela pessoa, e ela vai ver também, e assim a gente vai ampliando essa rede de conversa, de bate-papo, para a gente chegar em mais pessoas. Ajuda a gente, para a gente poder ajudar todo mundo junto, né, a nossa comunidade. E a ideia do E Agora José é convidando outras pessoas mesmo, para virem conversar com a gente. Logo a gente faz com outros profissionais. Nas quintas-feiras de manhã, né? E agora José. E agora José, todo mundo tem que pensar nisso. Acompanhe também www.recreaçãomagazine.com.br. Recriação Magazine é uma revista digital que vai usar canais de mídias variados, né, em vários Instagram, YouTube, Facebook, blogs e sites, para falar sobre esse mundo do brincar, do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano. Então acompanhe a gente em todos os lugares que você vai curtir bastante, tá bom? Muito obrigado por estar aqui. Gratidão. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.